tudo que eu tenho eu quero louvar o meu Senhor. Eu quero ser mordomo fiel. Eu quero ser mordomo fiel. Farei do meu... Olá, boa tarde, querido amigo, querido internauta. Este é o Espaço Jovem, passamos aqui na ACTV. Hoje teremos um tema muito bonito, muito interessante, onde iremos abordar a respeito da indústria cultural versus a espiritualidade. Este programa, contamos com a sua presença, sua participação, através de seus likes, seus comentários, suas partilhas. E para o nosso crescimento mesmo, precisamos de suas partilhas para que o programa possa chegar a mais pessoas que não têm oportunidade de conhecer então o Evangelho de Cristo. Esse é o Espaço Jovem, onde nós passamos programas que têm relação com os jovens, como podemos fazer uma ponte entre questões sociais e questões religiosas. Nós sempre esperamos por ti e temos a felicidade de vermos os seus comentários. Muito boa tarde, feliz sábado, assim começa o Espaço Jovem. Queria lhe convidar para fazermos uma oração. Oremos. Querido Deus, pedimos a sua presença neste programa de hoje. Abençoe nossos amigos que nos acompanham. Em nome de Jesus. Amém. O nosso amigo Jonas já está presente aqui no estúdio, o nosso convidado, que irá falar a respeito da indústria cultural versus a espiritualidade. Queria, por favor, amigo, saudar aos nossos internautas. Bem-vindo para mais um programa, do programa Jovem. Nos convidamos a acompanhar esse debate e deixar o seu comentário, dar o seu like aí no grupo, também para o avanço deste projeto. Nós dependemos de mim. Sempre bem-vindo a este programa, a essa plataforma, e vamos acompanhar aqui o debate. Muito bem, e não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar este programa com seus amigos, vizinhos, aqueles que você conhece, que vão se interessar então com este programa. Compartilhe, comente, faça com que o programa possa crescer e chegar a mais pessoas. Para avançarmos já, o que nós podemos perceber, entender com a questão da indústria cultural? De forma breve, a indústria cultural foi uma corrente de pensamento filosófica que surgiu mais ou menos nos anos 40, anos 70, das chamadas escolas dos frankfurtianos. Nós sabemos que desde 1945, com o surgimento da cibernética e também com a revolução industrial, a tecnologia dá um salto galopante e muita coisa agora passa a ser processada em termos industriais. E, por sua vez, a indústria é a transformação de uma matéria-prima para o consumo. No nosso contexto aqui do nosso debate, agora é ligado à mídia, né? À massa. Então, nós conseguimos aqui perceber que a indústria é a transformação da matéria-prima para o consumo. E a cultura é o conjunto de hábitos e costumes de uma certa sociedade. E é aí onde também surge o termo civilização, que vem do civis, do latim, que significa civilização ou cidadão que mora numa cidade. Então, existia uma corrente de pensamento, encabeçada por alguns pensadores, em que eles faziam uma crítica à produção do conteúdo que era passado para o mass media. E era num intervalo em que existia o tal capitalismo, e esses pensadores acharam que havia alguma consequência, algum impacto negativo no que era passado para a sociedade. E daí surge essa teoria da chamada indústria cultural. É um termo que foi atribuído à produção de conteúdos, tanto de consumo, quanto de conteúdos que eram passados pelos órgãos de comunicação social para a população. Então surge o termo indústria cultural. Acreditamos que o nosso telespectador, o nosso internauta, entendeu então o que é a indústria cultural e como nós fazemos alguma vice-versa com a espiritualidade. O que queremos dizer com versus espiritualidade? Ok, nós percebemos que o padrão cristão é muito diferente do padrão que o mundo apresenta. Nós falamos mundo no contexto do universo, ou pelo menos no contexto da Terra, das governações ou civilizações. Algumas civilizações que a gente herda, ou talvez eu começaria por dizer assim, existe aquilo que se chama de dinâmica cultural. O que vem a ser a dinâmica cultural? A dinâmica cultural é o processo de aculturação. Nós
deixamos certos hábitos e costumes e adquirimos outros novos hábitos, dependendo do contexto onde nós estamos inseridos, né? Nós somos seres sociais, os nossos amigos, o que nós assistimos, o que nós ouvimos, tudo vai fazer parte da nossa cosmovisão. Nós vamos passar a olhar o mundo de maneira diferente, né? Então, esse processo que se chama de dinâmica cultural. A cultura é dinâmica, ela não é estática, né? Hoje eu posso ter uma ideologia, mas com o passar do tempo eu passar a ter uma outra ideologia diferente do que eu penso. Mas agora vem a pergunta. E no âmbito espiritual, será que Deus quer que a gente deixe algumas ideologias que já nos é apresentada pela palavra dele, pela Bíblia? Então essa pergunta surge. Então, como conciliar aqui a indústria cultural, o que o mundo, ou as indústrias, aqui estamos a falar no contexto, como eu já dizia, os mass media, os meios de comunicação social, estamos a falar da rádio, da televisão, e não só, tem as artes, né? A literatura, porque os filmes, algumas músicas, é o reflexo da arte ou da literatura. Então, nós estamos aqui a juntar toda essa ideologia. Então, isso vai fazer parte de mim, né? Eu sou aquilo que eu costumo consumir, né? Através dos olhos, através dos ouvidos. Então, isso vai fazer parte de mim. Então, esse processo, que é contínuo e frequente, pode fazer eu deixar de valorizar algumas ideologias ou alguma cosmovisão no sentido bíblico, né? Então, é essa ponte que nós vamos aqui fazer, né? É aí onde versus a espiritualidade, né? A cultura que eu estou a levar pelos mass media, será que isso vão conflituar com a Bíblia ou com os padrões cristãos? Então, é aqui o nosso ponto de fundo. O nosso debate vai emergir aqui. E quando estivesse aqui a abordar a respeito da indústria cultural, disse também que surgiram alguns pensadores, alguns estudiosos que vieram para criticar, né? E de uma forma breve, esses estudiosos primeiramente surgiram, eram cristãos? Não. É uma parte muito importante, não é? Nos anos 40, anos 70, nesse intervalo, melhor dizer, do sucesso, digamos assim, dos mass media, dos meios de comunicação social, começaram a haver alguns pensadores que começaram a fazer alguns questionamentos sobre o impacto que isso tinha. Laswell, não é? Shannon Iwiva, entre outros pensadores, uma das escolas é essa. Então surge aquilo que se chama de teorias da comunicação, né? Uma delas, por exemplo, é a chamada bala mágica, não? Ou hipodérmica, que defendia que aquilo que é consumido pelos meios de comunicação social é recebido pelo receptor de forma passiva, ele não tem nenhuma reação, ele não escolhe, né? Então, esse processo, ou essa teoria defendia que, olha, tudo que você consome, ele vai entrar de forma direta, independente do que você pensa ou sem precisar ter algum feedback, né? Isso vai entrar de forma direta. Existiu outra, que é a chamada teoria dos cultivos, que acreditava que o passar muito tempo exposto à televisão, você podia adquirir, se estivesse a consumir um conteúdo ou uma matéria agressiva, por exemplo, você passaria a ser pessimista, você passaria também a assumir aquele caráter agressivo. Exatamente. Então, é nesse molde em que surgem várias outras teorias, gatekeeping, newsmaking, entre outras teorias, a fazer uma avaliação do impacto. E todos esses, de forma categórica, não tinham nada a ver com a religião. Muito bem. De uma forma mais profunda agora, quais seriam, falando dos impactos que a indústria cultural traz, quais seriam os impactos impactos negativos, primeiramente, que a indústria cultural pode trazer para nós? Ok. Primeiro nós podemos aqui voltar a alguns textos bíblicos e refletirmos, né, um pouco mais, para nos chamar aqui à memória. Mateus 12, versículo 34 a 36, Jesus afirma: a boca fala do que há em abundância no coração. E nós sabemos que o coração, sua função é bombardear o sangue. O que significa que, no grego, a palavra coração é lebe, que significa decisão, pensamento. Ou seja, o que você está a fazer, aquilo que faz parte do seu pensamento, a sua boca vai manifestar. E a filosofia concorda ao dizer que o discurso manifesta o pensamento. Então nós conseguimos perceber aí que, afinal, aquilo que eu estou
a buscar através dos meus olhos vão fazer parte do meu pensamento, vão construir o meu pensamento. Qual é o pensamento que o cristão deve demorar-se mais? Então voltamos à Bíblia em Colossenses 3, 2 e 3, onde diz: pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Então nós conseguimos ver aqui um padrão. Também podemos fazer uma relação ainda com Deuteronômio capítulo 11, versículo 18, onde Deus diz: guarda os meus mandamentos, ate-os no seu coração e na sua testa. Por isso que os judeus ortodoxos têm alguma coisinha aqui na sua testa em que eles até amaram. É o símbolo do que está escrito aí nesse texto. Significa que Deus quer que o mandamento dele, a sua palavra, esteja cravado no nosso lóbulo frontal. Isso fez-me eu abrir uma outra linha de pesquisa, né? O que acontece exatamente com o nosso cérebro enquanto nós assistimos a televisão ou nós escutamos uma música? Então aí abre-nos um outro âmbito. Na década de 60, com o desenvolvimento das chamadas neurociências, que são ciências que estudam os neurônios ou o cérebro, os pesquisadores descobriram que existe no nosso cérebro aquilo que chama-se de neurônios espelhos. Os neurônios espelhos, eles é que criam aquilo que é chamado de empatia ou apatia, não é? Um exemplo simples é quando você assiste um futebol. Você sente como que você estivesse no campo. Aquela emoção. Aquela vibração, exatamente. Okay. Por que ele não chutou assim e etc? Aquela emoção. Você, de repente, levanta seus pés. Exatamente. Golo, você levanta todo eufórico e assim vai. Na verdade, aí está havendo um feedback. Os teus neurônios espelhos, na verdade, vão produzir hormonas como que você estivesse no campo, né? E isso vai acontecer. O que quer dizer? Se eu estou perante uma televisão, o meu cérebro está lá a registrar tudo de forma passiva que eu estou a observar através dos outros. E a psicologia, a terapia e outras ciências que estudam o cérebro concordam que, afinal de contas, eu manifesto aquilo que eu estou a absorver. E como é que o interior se comunica com o exterior? Através dos órgãos de sentidos. A visão, a audição, o tato, o olfato, o paladar. Então, todos esses vão conversar com o meu interior, né? Esses órgãos vão conversar com o meu interior. Então, os mass media, como nós aqui dizemos, os órgãos de difusão, a televisão, os jornais, né? Ou telejornais, não é? A rádio, a música, todos esses vão formar o meu interior. Agora, quais são os conteúdos que são manifestados por esses órgãos de comunicação? Será que esses órgãos de comunicação pedem a opinião do público? Essa é uma pergunta super interessante, onde um pesquisador, um mestre chamado Kraft Shadambuka, faz uma sua pesquisa, em que o tema era reflexão crítica dos conglomerados da mídia global. Ele faz um estudo, ele descobriu que, na verdade, eles usam uma teoria chamada agendamento. O que é isso? É a capacidade que os órgãos de comunicação têm de dar ênfase a um determinado tema. Então, eu como cristão, e Deus diz, por exemplo, olha, deves cravar a palavra de Deus na sua mente. Ou seja, não cumprimos a lei de forma física, de forma teórica, ela já deve fazer parte de nós, da nossa essência. Então nós conseguimos perceber aí que afinal deve estar lá implantado, deve estar dentro de mim. E de forma simples, vou dar um exemplo. Rambo sai lá matando as outras pessoas, porque capturaram ou raptaram a sua esposa ou sua namorada. Agora o que vai acontecer? Ele sai para se vingar, matando os outros para resgatar a sua esposa. Na verdade, isso é uma inversão dos valores em termos bíblicos. Porque Deus diz, ama o seu inimigo. Mas agora estamos a ver uma atitude de vingança. E eu, como cristão, vou assistir esses conteúdos, vão inverter os meus valores. Pode não ser hoje ou amanhã, mas cedo ou tarde eu, pouco a pouco, vou assumindo o espírito de vingança nas pequenas coisas. Então, o diabo, ele é astuto, ele é inteligente. Ele usa os órgãos de comunicação social para passar a sua ideologia, que é contrária a que Deus ensina na sua palavra. Por isso que o apóstolo Paulo diz, pensar nas coisas que são lá do lado. Em Filipenses 4, 6 e 8, ele diz, pensa aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, aquilo que é leal, e vai fazendo lá uma menção de outros valores que são cristãos. Então percebemos aqui, com a sua explanação, de que
os impactos negativos, na verdade, a indústria cultural, ela é boa em si, Exato. pois tem essa função de nos transmitir alguma informação. Porém, nós podemos nos desviar com os conteúdos que lá são apresentados para nós. Exatamente. E não seria muito difícil de nós, como amigos, estamos assistindo o programa, de pensarmos agora quais seriam então os impactos positivos da mídia. Em poucas palavras, quais são os impactos positivos da indústria cultural? O homem vai fazer o homem sair de coisas arcaicas, não é? Por exemplo, agora, como eu fiz menção numa outra abordagem que fiz aqui mesmo, essa transmissão que estamos agora a fazer, nós estamos a usar um canal, né? Um meio, do qual vem o termo mídia, né? Que significa medium do latim, meios, né? Nós estamos a usar um meio para chegar até você como nosso querido amigo internauta, não é? Significa, nós estamos a usar conteúdos positivos para lhe fazer perceber a palavra de Deus, não é? Então, nós podemos usar os canais para difundir, não é? Coisas saudáveis. O que nos leva aqui à reflexão é qual é o conteúdo. Então, isso é que é pano de fundo, né? Qual é o conteúdo que os mass media transmitem para a população ou para a sociedade. Então, o que o cristão, ou diríamos, todo o conhecimento, toda a ciência vem de Deus. Né? É uma bênção de Deus. A diferença é que agora o inimigo aproveita-se, apodera-se do que Deus criou, do conhecimento, para agora usar o próprio conhecimento contra o próprio ser humano. Então nós conseguimos aqui perceber que nós podemos usar os meios de comunicação social para pregar a mensagem de Deus, passar textos bíblicos, passar reflexões, fazer algumas análises. E não só, até temas sociais. Exatamente. Que edificam a sociedade. É claro que a Bíblia não diz que nós podemos prender apenas em ler a Bíblia. Nós podemos estudar empreendedorismo, nós podemos falar sobre vários aspectos profissionais, técnicos, artes e etc, etc. Então, para uma forma resumida, será uma pergunta mais esclarecedora, né, para que nossos amigos que estão ali nos assistindo, nossos internautas jovens que nos acompanham, pode ser uma questão dele também, né, nosso amigo, é a seguinte: como eu, como cristão, como um cristão, posso ter um equilíbrio, né, estar equilibrado entre a indústria cultural como a espiritualidade? Será que posso ter um meio termo? Okay. Boa pergunta. Eu vou fazer uma abordagem um bocadinho mais simplificada. Certo. Por exemplo, todo o conteúdo que vai contra a palavra de Deus, melhor é abandonar. Né? Estou a falar de programas agressivos, né? Conteúdos agressivos, palavras pejorativas, né? O calão.